Então, Malthus, pessoal, colocou que a população ela crescia de forma muito rápida e a produção de alimentos não acompanhava esse crescimento. Foi isso que a gente viu lá na última aula, né? E a partir disso, esses estudos de Malthus começaram a ser observados pelos países que começaram a tentar, de algumas formas, né, reduzir esse crescimento populacional, ok? Então, foi isso que a gente viu na outra aula, certo? Na outra aula, sobre a teoria de Malthus. Aí agora, seguindo adiante, a gente vai para uma outra teoria demográfica, que é a teoria neo-malthusiana. Vou digitar o termo para que vocês pesquisem para fazer leitura. Teoria neo-malthusiana. O prefixo neo vem de novo, né, gente? Então seriam os novos adeptos de Malthus, né? Na verdade, essa teoria ela ocorre no século XX, certo? Pós Segunda Guerra Mundial, certo? E ela relembra a teoria de Malthus porque os países desenvolvidos, ricos, eles criaram essa teoria para justificar os, o crescimento, né, demográfico que nesse período começava a surgir, principalmente nos países subdesenvolvidos. Um período que nós chamamos de explosão demográfica. A população nos países subdesenvolvidos cresceu muito nesse período. Por que cresceu muito, professor? Porque eles começaram a controlar a mortalidade. Eles começaram a controlar a mortalidade, consequentemente, o número de nascimentos se manteve, então só reduziu a mortalidade e melhorou a expectativa de vida. E aí, a consequência disso é um elevado crescimento demográfico nesses países. O Brasil também faz parte desse cenário, né? A população começou a crescer muito depois dos anos 50, certo? E aí o que é que acontece? Esses caras começaram a dizer que esses países tinham elevado crescimento demográfico porque esses caras eram pobres. Olha que coisa, certo? Você colocar aqui a pobreza. De acordo com minha avó, é porque não tinha televisão nesse tempo. Tem essas ideias aí, mas isso aí é mito. A pobreza, ela, aliás, o crescimento demográfico, anotando aqui para vocês, o crescimento demográfico gerava pobreza. Ou seja, os caras colocavam que por terem muitos filhos e pelo crescimento vir muito acelerado, os países gastavam mais com assistência médica, com assistência social de um modo geral, e deixava de investir em setores produtivos da economia, como a agricultura, a indústria, por exemplo. Isso fazia com que a população crescesse muito rápido. Então, o cara começa a colocar que a pobreza é resultado do elevado crescimento demográfico. E isso lembra as ideias de Malthus lá do final do século XVIII, quando ele disse que a população estava crescendo de forma muito rápida e isso ia gerar fome, ok? Então os caras colocam a mesma coisa, ó, vocês estão crescendo muito, então vocês gastam muito com o setor social, gastam muito com educação, com saúde, com esse crescimento que vocês estão tendo, não investindo em setores produtivos e aumentando a pobreza. Ou seja, você é pobre porque você tem muito filho. É mais ou menos isso aí que os caras colocaram. E tem gente que pensa dessa forma. Quem é que nunca viu aqui alguém, por exemplo, ver uma mulher com um filho pequeno, outro menor que este, talvez aí um no braço e grávida tal, e aí a galera vai lá e diz: pobre é uma desgraça mesmo, é assim que a galera fala, viu, gente?
Pobre é uma desgraça. Quanto mais menino tem, ainda vai ter mais filho, não sei o que, lá vai. E começa a associar a pobreza daquela pessoa justamente o fato dela ter muitos filhos, certo? Então, isso foi uma teoria criada é, pelos países desenvolvidos e para justificar a pobreza. Ou seja, a pobreza é culpa de vocês mesmos, certo? Olha para a Europa, olha para os Estados Unidos, né? Estes países têm já um certo controle de natalidade e esse controle de natalidade resulta em riqueza. Olha como a condição econômica desses países são boas. Então, os neomalthusianos, eles defendiam isso, certo? Uma coisa bem baseada mesmo lá nas ideias de Malthus. Porém, esta teoria, ela foi negada, ela é uma teoria errada. Isso aí é uma coisa bem do ser humano, de justificar no outro um problema que ele provoca. Por quê? Porque a pobreza, isso aí é muito, muito interessante, a pobreza, vou até anotar aqui para vocês de novo, a pobreza possui suas próprias causas. E nenhuma das causas da pobreza é o crescimento demográfico. A pobreza tem suas causas, que são causas históricas, como, por exemplo, a apropriação de países sobre outros, a exploração. Se você pegar, por exemplo, a América Latina, que teve uma colonização de exploração, é um continente, certo? É, bem pobre em relação à América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá. América Latina do México para baixo, ok? América Latina, América Central e América do Sul, perdão, México, América Central e América do Sul formam a América Latina. Então, esses caras foram explorados historicamente, a África foi explorada historicamente, parte da Ásia foi explorada historicamente. E essas regiões do planeta, elas hoje são regiões ou pobres ou em desenvolvimento, em pleno século XXI, já na segunda década, certo? Entrando na terceira já a partir do ano que vem. Então, o que é que acontece? Esses caras, eles são pobres ou ainda estão tentando sair da pobreza, ou seja, em desenvolvimento, porque eles foram historicamente explorados por esses outros países, pela Europa, pelos países da América Anglo-Saxônica, pelo Japão. Então, a exploração é uma das causas da pobreza. Outras causas da pobreza é a concentração de renda que existe no mundo, certa renda é concentrada nas mãos de poucas pessoas, e uma série de características que vão formar a pobreza, que vão resultar em pobreza, não está nela a questão do crescimento demográfico, certo? Os países ricos, tentando justificar a pobreza, encontram na teoria de Malthus e criam essa teoria neomalthusiana. Aí surge uma terceira teoria, certo? Além da de Malthus, claro, Malthus a primeira, a neomalthusiana que a gente está vendo, mas surge uma teoria que se contrapõe à neomalthusiana, que ela diz o quê? Ela diz que a pobreza, que tem suas próprias causas, gera crescimento demográfico. Por quê, professor? Porque nas características da pobreza estão o analfabetismo, a falta de investimento em formação, a falta de investimento em estruturas para buscar o controle populacional, o planejamento familiar, e isso aí acaba gerando uma grande quantidade de uma elevada taxa de natalidade. Ou seja, para você combater o crescimento demográfico, você tem que combater a pobreza. O melhor exemplo disso é o Brasil. A gente se industrializou nos anos 70, o perfil demográfico brasileiro, principalmente da mulher, melhorou muito ao longo do tempo, ainda não é o adequado, longe disso, mas melhorou em comparação
as décadas passadas. Isso fez com que o acesso à educação, o acesso à informação, o acesso a métodos contraceptivos, isso resulta em planejamento familiar e as pessoas acabam tendo menos filhos. A taxa de fecundidade no Brasil, nos anos 60, era em torno de 6 filhos por mulher, ok? Hoje é em torno de entre 1,6 e 1,7 ali, pouco mais de 1,5 filhos por mulher. Então, isso é resultado das melhorias das condições de vida, principalmente ligado à educação, à qualificação e que vai gerar planejamento familiar. Ou seja, a pobreza possui suas próprias causas. Se ela existe, resulta no elevado crescimento demográfico. Se você começa a controlar a pobreza, se você começa a melhorar a pobreza, você melhora os índices de natalidade. No caso, você diminui. Então, essa teoria, que se contrapõe à teoria malthusiana, ela é chamada de reformista. Teoria reformista. Porque ela, porque ela coloca que deve haver reformas para melhorar melhorar não, para reduzir os índices de pobreza, para reduzir a pobreza, certo? Reduzindo a pobreza, você reduz as, as taxas de natalidade. Isso é fato. Então, por que os países europeus, por que os Estados Unidos, por que o Canadá, por que o Japão, eles já nos anos 50, ali, pós Segunda Guerra Mundial, já tinha baixos índices de natalidade, porque eram países que já estavam urbanizados, eram países que já vinham combatendo a pobreza já desde o início do século XX, mesmo passando por duas guerras, mas o nível de vida melhorou muito, certo? Nesses países. E pós Segunda Guerra, anos 50, 60, 70, os caras decolaram economicamente. E isso refletiu em boas estruturas educacionais. Isso refletiu numa ascensão social da mulher. A mulher deixa de ser dona de casa e reprodutora e passa a ser um agente que passa a participar dessa evolução econômica e dessa evolução social. Isso aí reflete no planejamento familiar, isso aí reflete em uma redução das taxas de natalidade. Chegando nos anos 90, alguns países europeus, como a Itália, por exemplo, o crescimento vegetativo perto de zero. A quantidade de gente que morre é praticamente a quantidade de gente que nasce. Hoje, a Rússia é um país que tem um crescimento demográfico negativo. Na Rússia, morre mais gente do que nasce. Então, esse autocontrole das taxas de natalidade, esse elevado controle das taxas de natalidade, está diretamente ligado ao processo que esses países viveram. O Brasil lentamente entra também nesse quadro. A gente começa a controlar as taxas de natalidade. Eu vou citar um exemplo aqui, bem fácil de vocês entenderem, né? Qual é o exemplo. Eu estou numa turma de primeiro ano de ensino médio, com um monte de menino aí de 14, 15 anos, que está todo mundo pensando em fazer Enem, entrar na universidade, trabalhar, o pessoal do terceiro ano pensando dessa mesma forma. Mas se vocês vivessem nos anos 50, 60, nesse momento os pais de vocês estavam tentando arrumar casamento para vocês, vocês já estavam treinando com a mãe de vocês como ser dona de casa, porque era isso que as mães faziam, certo? Era treinar as filhas para serem donas de casa. E isso é um tempo que já passou. Hoje ninguém pensa mais dessa forma, certo? Vocês estão pensando em produzir educação, estão pensando em entrar na universidade e progredir socialmente, progredir economicamente, para daí pensar, certo, em sim ou não ter filhos.
Então, o aspecto cultural, a visibilidade sobre a questão da família, ela muda ao longo do tempo. Ela mudou e muito, certo? A gente já está indo para, como eu falei anteriormente, encerrando esse ano a segunda década do século XXI, e a teoria reformista, ela se confirma, ela é verdadeira, enquanto a neomalthusiana era uma teoria que só buscava justificar a justificar a pobreza, ok? Então, as três teorias são essas: teoria de Malthus, teoria neomalthusiana e teoria reformista, ok? Essas três a princípio. Agora a gente vai para um ponto que recebe o nome aí na página já, no finalzinho da página 666, já indo para 667, a questão da transição demográfica. O que é uma transição? Transição é como você sai de uma fase para outra fase, sai de um ponto para outro ponto, você tem uma elevação, certo? Então, ou não, né? Você pode também transitar para baixo. Então, a transição demográfica é um estudo que foi feito que todas as populações, caso se desenvolvam, caso tenham elevação dos seus sistemas educacionais e econômicos, elas vão passar por esse processo. Alguns países já são 4 fases, alguns países já estão na última fase, exemplo que eu citei agora da Rússia, por exemplo, de alguns países europeus e o Japão, que as taxas de natalidade é de 0, alguma coisa, entendendo? 0,1, 0,2, ou seja, a população ela praticamente se mantém equilibrada, certo? Nós vamos atingir isso por volta de 2050, possivelmente, caso a gente melhore. Essa projeção foi feita em outros períodos, vamos esperar outras projeções, mas a gente tem uma tendência também a manter esse equilíbrio aí em 3 décadas. E outros países ainda estão na primeira fase, os países muito pobres, né, eles ainda estão com crescimento muito elevado. O caso de alguns países da América Central, alguns países da África, por exemplo, a gente tem essas taxas de natalidade e de crescimento vegetativo bem elevadas, né? Mas, enfim, vamos ver o que é essa transição demográfica. Então, o ideal era que todos estivessem com esse gráfico aí na mão. Tem a galerinha que não pegou o livro, eu sempre disse, quem não pegou o livro, usa o livro online. Pega o celular, vai lá e baixa aí que o site tem esse dispositivo. Então, olha o que é que acontece. A transição demográfica ela se dá em 4 fases, como eu falei anteriormente, ok? Então, a primeira fase, eu tenho taxa de natalidade muito elevada e taxa de mortalidade muito elevada. Está aqui os dois, taxa de natalidade muito elevada, taxa de mortalidade muito elevada. Porém, certo? Se mantém um crescimento mais pequeno. Por quê? Porque esse espaço entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade é justamente o crescimento vegetativo, certo? A diferença dos que nascem em relação aos que morrem. Nasce 10, morre 6. Então, esse crescimento aqui foi de 4, ok? Nós vimos isso na outra aula. Crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, ok? Então, o que é que acontece? Na primeira fase, os dois são elevados. Isso faz com que essas regiões tenham um crescimento pequeno. Cresce, mas cresce pouco. Nasce muita gente, mas morre muita gente também, principalmente nos anos iniciais. Fome, desnutrição, falta de saneamento básico, problemas na rede de saúde, ou é ineficaz ou é inexistente. Isso faz com que você tenha taxas de mortalidade bem elevadas. Porém, as taxas de mortalidade superam. Você acaba tendo um crescimento pequeno. Na segunda fase, começa a controlar a mortalidade, porque é mais fácil controlar a mortalidade. Ela tem causas que você resolve em pouco tempo, como o saneamento básico, como a distribuição de renda para reduzir fome, certo? No caso, subnutrição e desnutrição, melhorias,
certo? O incremento de sistema de saúde, aí começa a chegar vacinas, medicamentos, certo? Você começa a ter uma revolução na questão médico-sanitária, que recebe inclusive esse nome, essa revolução médico-sanitária. Isso faz com que, ó, a distância entre os dois, que era bem curta, faz com que a mortalidade caia. Aí a distância aumenta, velho. Ou seja, a diferença entre a natalidade e a mortalidade aumenta. Por quê? Porque a mortalidade ela cai, mas a natalidade se mantém lá em cima. Isso faz com que os países cresçam e muito em um curto espaço de tempo, certo? Que essa fase 2 é chamada justamente de explosão demográfica. Eu tenho queda de fecundidade, certo? Mas o crescimento vegetativo ele aumenta, ok? Ele aumenta bastante, ok? Queda na mortalidade, perdão, pessoal, ok? Na fase 3, eu tenho uma redução da natalidade. Ao longo do tempo, consegue-se reduzir a natalidade. Então, eu vou ter a natalidade e a mortalidade bem baixas, o inverso da fase 1. Fase 1, natalidade elevada, mortalidade elevada. Fase 2, cai a mortalidade, a natalidade se mantém elevada. Fase 3, a natalidade também cai. Ok? Repetindo para não ficar confuso. Fase 1, natalidade elevada e mortalidade elevada. Fase 2, natalidade se mantém elevada, mortalidade cai. Aí a população cresce de forma muito rápida. Na fase 3, a mortalidade está lá embaixo, aí a natalidade cai. Então as duas ficam muito próximas, porém lá embaixo, com índices bem menores. E na quarta fase, os dois se igualam e a população para de crescer. Ou até a quantidade de mortes supera a quantidade de nascidos e a população começa a diminuir de forma muito lenta, mas diminui. Ok? Poucos países já passaram por isso, eu disse atualmente que é um exemplo lá da Rússia. Então, essa transição demográfica, essas 4 fases, todos os países que conseguirem melhorar o seu sistema educacional, trazer a figura da mulher para o desenvolvimento econômico e social, certo? E isso vai resultar em planejamento familiar com o uso dos métodos contraceptivos, claro. E aí você vai ter. O Brasil está nesse momento, certo? Numa fase em que a nossa natalidade já caiu bastante, a gente precisa melhorar um pouco essa mortalidade, mas a gente já começa a envelhecer, a gente já começa a ter um aumento muito grande no número de adultos e de idosos em relação ao número de jovens, fazendo com que a gente, como eu falei, daqui pelo menos uns 30 anos, 2050, chegue na fase 4. Ainda estamos na fase 3, mas bem avançado nessa fase, nessa fase 3, ok? Aí tem um textozinho que é bem interessante, né? Diz assim, ó, para saber mais, é um texto de 2019, o SAI é espetacular nisso aí, velho. A atualização do material é incrível. O pessoal do ano passado nem leu esse texto porque não tinha nem sido produzido ainda. É um texto de 3 de abril de 2019, ok? Aí ele diz assim, ó, pela primeira vez o mundo tem mais avós do que netos. Então a população envelheceu, você tem uma quantidade muito grande de idosos, pessoas acima de 60 anos, e lá embaixo, na galera mais nova, a natalidade foi reduzindo e as pessoas passam a ter poucos filhos. E pela primeira vez no mundo, a gente passa a ter mais pessoas de 65 anos do que pessoas abaixo dos 10 anos. Ok? Então, são 705 milhões de pessoas, abaixo de 4 anos, perdão. São 705 milhões de pessoas acima de 65 anos contra 680 milhões de pessoas até 4 anos. A gurizada lá de até 4 anos. Então, o mundo, ano passado, ele atingiu 750 milhões de pessoas acima de 65 anos para 680 milhões de pessoas abaixo de 4 anos. Ou seja, o título do texto diz isso, mais avós do que netos, dentro dessas faixas aí específicas. Mas isso mostra a transição demográfica a nível mundial, certo? Hoje vive-se mais do que em outros períodos.
o acesso à saúde, o acesso quando eu falo saúde, eu estou falando em medicamentos, em tratamento clínico, em acesso ao sistema de saúde, acesso a técnicas e métodos de melhorias para a questão da saúde. Hoje a ciência ajuda muito, então as pessoas estão praticando mais exercícios, porque a ciência coloca que isso é uma coisa boa, ninguém vai seguir coisas que não estejam ligadas à ciência, ok? A não ser alguns loucos aí que acreditam em umas coisas meio doida, mas você passa a ter pessoas mais preocupadas com a saúde, praticando atividade física, se alimentando melhor, certo? Consumindo coisas menos nocivas à saúde. Então, a busca por isso, certo? Associada a um avanço que a medicina tem, você consegue fazer com que as pessoas vivam muito mais, certo? Hoje você tem uma quantidade de pessoas enorme acima de 80 anos no Brasil e em outros lugares. Então, esse crescimento dessa faixa Rapaz, tu tá aparecendo aqui na imagem aqui, viu? Toda arrepiada. Vamos lá. Cadê ele? Chama ele aí. Então, isso aí acaba fazendo com que ocorra esse fenômeno aí, ok? E aí vocês vão fazer a leitura desse textozinho, coisa besta, coisa bem complicada aí, ou coisa não complicada de se fazer, ok? Eu vou agora para uma quarta teoria, certo? Aí essa aí o material não trouxe, porque ela vai estar lá no caderno de meio ambiente. Aí eu vou falar logo aqui, eu tenho 5 minutos, e eu concluo com essa teoria. Essa teoria é uma teoria que nós vamos chamar, e vocês vão pesquisar, teoria ecomalthusiana. Teoria ecomalthusiana, ou ainda chamado por alguns de econeomalthusiana, certo? Ecomalthusiana ou econeomalthusiana. O que seria isso? É o seguinte: mais uma teoria produzida pelos países ricos, produzida pelos países desenvolvidos, para justificar, dessa vez, não o crescimento populacional, mas justificar os problemas ambientais, mas faz uma relação com a população. Então, eu vou trazer agora para a gente. Olha o prefixo, eco, de ecologia. Olha o que é que ocorre. Os países ricos colocaram uma teoria dizendo que os problemas ambientais eles são produzidos em maior escala, eles são mais presentes, eles são causas das elevadas populações dos países subdesenvolvidos. Você tem muita gente, você acaba provocando mais danos ao meio ambiente. Em resumo, seria isso. Então, como o crescimento demográfico ele é bem maior nos países pobres, como o crescimento demográfico ele é ainda grande nos países em desenvolvimento, os países subdesenvolvidos que têm o seu crescimento demográfico controlado, os caras atribuem a esses países que têm elevado crescimento os problemas ambientais, dizendo que onde se tem muita gente, se provoca mais dano ao meio ambiente. Porém, essa teoria ela é uma teoria falsa. Isso não existe. Por quê? Porque os problemas ambientais, eles têm causas diretas no consumo que uma população mantém. Isso quer dizer que os países ricos são os principais responsáveis pelos problemas ambientais, porque eles consomem muito mais do que os países pobres. Para você ter ideia, um norte-americano, né, um estadunidense, que é melhor falar dessa forma, mais adequado, um jovem estadunidense ele consome 70 vezes mais do que um indiano. Você precisaria de 70
Índias para consumir o que os Estados Unidos consomem. A Europa, com França, com Inglaterra, com Alemanha, com seus países bem desenvolvidos, consomem muito. Isso faz com que eles forcem mais a produção industrial, isso faz com que eles forcem mais o uso de combustíveis para a indústria funcionar, certo? Então, o consumo desenfreado dos países ricos afeta muito mais o meio ambiente do que as elevadas populações de alguns países pobres ou em desenvolvimento. Então, não é a quantidade de pessoas que vai estar ligado aos danos ambientais, e sim a forma como você usa a natureza, ou seja, a forma como você consome, ok? Eu tenho aqui ainda 1 minuto e 10, certo? Eu vou encerrar a